Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que, de repente, vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Bom, esse vídeo aqui tem um propósito muito claro, muito objetivo e até circunscrito. Esse vídeo é uma proposta de uma apresentação para o grande público de um processo, de um projeto de pesquisa em andamento, né? Eu sou o professor Ivo Pereira da Silva, sou professor da Faculdade de História do campus universitário de Cametá. Sou da cadeira de História Moderna e Contemporânea e atuo nesse campo desde 2010. Tenho graduação, especialização, mestrado e doutorado em História. Meu doutorado foi concluído em 2018, onde eu estudei o processo do anticlericalismo político no parlamento brasileiro, no período imperial, até o início da República. E, após retornar do doutorado, eu iniciei um projeto de pesquisa, projeto esse intitulado As Matrizes da Secularização e Laicidade da República, os debates sobre as relações entre Estado e as igrejas no Parlamento Imperial e na primeira Constituinte Republicana Brasileira, 1878 a 1891. Então, este vídeo, ele está debaixo dos objetivos desse projeto, que é uma maneira de apresentarmos para o grande público o andamento desse projeto de pesquisa. Isso aqui é um vídeo compartilhado. Vamos estabelecer um diálogo entre eu e o Johnny Tavares. O Johnny Tavares, ele mesmo vai se apresentar, mas o Johnny Tavares, ele é bolsista, efetivo desse projeto de pesquisa. E o alvo principal, o objetivo principal desse vídeo é que o Johnny, como bolsista e pesquisador, inicial, nesse início da pesquisa, ele possa falar um pouco sobre as fontes fundamentais que nós estamos utilizando para a produção desse projeto de pesquisa. O Johnny vai poder apresentar essas fontes e vamos estabelecer aqui um diálogo sobre essa temática. Então, eu passo a palavra para o Johnny, para ele se apresentar e fazer as suas considerações iniciais sobre esse projeto e essa atividade. Com você, Johnny. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Johnny Tavares, eu sou graduando de História da Universidade Federal do Pará, campus Cametá, e estou com o professor Ivo há alguns meses trabalhando neste projeto, que é um projeto que é uma extensão da sua tese de doutorado, em que nós analisamos os efeitos, os impactos do processo de laicidade do Estado brasileiro, e a gente foca a nossa análise no Estado do Pará, ou seja, quais impactos tiveram no Estado do Pará, principalmente no meio político. Esse é o objetivo da pesquisa, e é a partir deste objetivo que nós traçamos algumas metas de fazer pesquisa em alguns documentos públicos, e esses documentos públicos são a base de fontes que nós estamos levando a esta pesquisa. Ok, Johnny. Então, o Johnny apresentou um pouquinho sobre a trajetória dele e o papel dele nessa pesquisa. Então, nós vamos iniciar esse bate-papo, discutindo, tendo como propósito especial, neste momento, neste vídeo, discutir as fontes fundamentais para o nosso projeto, fontes essas que são basicamente fontes do século XIX, e que o Johnny vai apresentar um pouco o locus em que ele fez esse levantamento de fontes, e quais são as atividades, quais são os temas que afloram dessas fontes. O objetivo desse vídeo não é apenas apresentar o nosso trabalho, mas também
contribuirmos para os discentes da Universidade Federal, do campus de Cametá, de um modo especial para os discentes de História, contribuirmos no sentido de indicarmos caminhos, né, que eles podem ter acesso à documentação do século XIX e quais são os temas principais que emergem dessas fontes. Não apenas os temas relacionados ao nosso projeto de pesquisa, mas outros temas também. E aí, com relação a isso, nós vamos iniciar esse bate-papo. Eu pergunto para o Johnny o seguinte: com relação ao projeto, Johnny, quais os documentos têm sido pesquisados nesse momento? Basicamente, nós analisamos documentos do meio político. Então, nós analisamos os relatórios de governos provinciais do estado do Pará, em dado momento província e depois passa a ser o estado do Pará. Então, esses foram documentos que foram analisados. Esses documentos foram analisados numa plataforma digital, ou seja, foi uma pesquisa numa plataforma totalmente disponível na internet, que qualquer discente tem acesso da sua casa, sem precisar se locomover para um determinado espaço físico. E o outro grupo de documentos que foram analisados foram as atas da Câmara Municipal de Cametá. Eu e o professor Ivo, nós dialogamos com os coordenadores, com os funcionários do Museu de Cametá, e nós entramos em um diálogo, em um consenso, para que os documentos do museu fossem digitalizados. E a partir desta digitalização, nós pudéssemos ter um acervo de pesquisa, de documentos que agora, por exemplo, estão disponíveis. Eu aproveito e gostaria de agradecer aos funcionários do museu que fizeram essa parceria conosco, em especial ao coordenador do museu, o professor Eliel Pompeu, ao Paulo Sérgio Castro, a Vera Brito, a Marivanda Souza, Paulo Robson, Benedita Teles e o Antônio Neto. Quero aqui externar minha gratidão a esses funcionários que fizeram essa parceria conosco e nós conseguimos levantar um grande acervo de documentos que agora estão digitalizados e disponíveis no museu. Você pode se locomover ao Museu de Cametá, que nesse momento agora está fechado por conta da pandemia, mas quando ele abrir, você pode se locomover até lá e você será agraciado com esses documentos que estão agora de forma digital, né? E também foi uma tentativa de preservar esses documentos, porque muitos deles estavam um pouco deteriorados, e conforme as pessoas iam manuseando esses documentos, eles se deterioravam ainda mais. Então, digitalizá-los foi uma tentativa de preservá-los para que as pessoas tivessem contato com esse documento digital. Então, basicamente, foram documentos do meio político. Primeiro momento, nós tivemos análise, digitalizamos e analisamos documento da Câmara Municipal de Cametá, documentos do século 18, 19 e 20, e também nós tivemos documentos que foram encontrados nessa plataforma digital, que eu vou falar melhor daqui a pouco, que são documentos referentes aos relatórios de governo provinciais do estado do Pará, do século XIX. Ótimo, Johnny. Muito bom. Então, você encontrou esses documentos, nós fizemos esse levantamento no Museu de Cametá, então nós tivemos acesso às atas, digitalizamos esses documentos, e também, e dessa maneira nós vamos contribuir para outros pesquisadores, outros estudiosos, ao disponibilizar o documento já digitalizado, assim como a plataforma digital da Universidade de Chicago, hoje ela disponibiliza, você vai falar um pouco mais, ela disponibiliza para nós os relatórios de governo do século XIX e XX. Muito bom, excelente. Agora, Johnny, uma outra questão importante aí para a gente. Só quero registrar o seguinte. Nós estamos fazendo essa gravação em 3 de junho de 2020. Então é bom que fique registrado a data em que estamos fazendo isso aqui. Estamos num período de quarentena, ainda estamos na quarentena. Nesse momento, a Universidade Federal do Pará ela está impossibilitada de ter o seu funcionamento normal. E isso aqui faz parte de uma atividade definida pela própria universidade, que seria o chamado teletrabalho, home office, trabalho à distância. Então, nós estamos fazendo isso, dialogando sobre o projeto a partir desses meios tecnológicos.
Johnny, uma outra pergunta para você. Com relação aos documentos encontrados no Museu de Cametá, vamos falar primeiro dele. De que eles tratam? Quais são os temas que afloram nesses documentos? E o que isso poderia ser importante para pesquisas futuras, para outros projetos? Em relação ao acervo que é encontrado no Museu de Cametá, encontramos basicamente atas da Câmara, ou seja, atas do debate dos vereadores da época da Câmara Legislativa de Cametá. Nós encontramos termos de juramento, encontramos lançamento de nota de juiz de paz, nós encontramos um documento que eu gostaria de destacar, que é um documento sobre a libertação de escravos no ano de 1872. Este documento, nós dialogamos com o professor Eliel e nós decidimos digitalizar esse documento. Eu demorei muito tempo para digitalizá-lo por conta da sua situação física. Então, a partir do momento que nós temos esse documento digital, não é mais necessário os alunos, os estudantes, tocarem no documento físico. E essa é uma forma de protegê-lo, porque ele já está bem deteriorado. Fica esse registro aí desse documento de 1872. Nós temos lançamento de ofícios, nós temos livro de contratos, ou seja, os contratos que o poder municipal tinha naquele momento, documentos que são importantes para nós entendermos um pouco da história política do nosso município. Nós temos registros de ofícios, nós temos ofícios enviados ao presidente da província, ou seja, os diálogos entre o poder municipal de Cametá e o presidente da província. Nós temos portarias também do município. Os temas que são tratados nas atas são diversos. E, no geral, eles tratam do mecanismo do Estado, ou seja, como era que o Estado se geria. Dizem respeito ao organismo do Estado. Então, são aqueles documentos de praxe que nós encontramos nesse tipo de formato de documento. Nós temos, por exemplo, petições para construções, ou seja, por um caso, eu tenho um documento em especial que um morador de Cametá da época, eu estou falando ali do final do século XIX, ele deseja construir uma ponte ali em frente no CAR de Cametá. Só que para ele construir essa ponte, ele precisava ter autorização do poder municipal naquele momento. Então, ele emite uma petição na qual ele solicita que fosse liberada a construção desse cais. Então, se você analisa esses documentos, você vai perceber as construções que estão tendo em Cametá, porque elas necessitavam dessas petições. Nós temos compras de materiais para a Câmara, e eu registro um caso especial de uma compra que foi feita com o brasão do Império, ou seja, para deixar ali de enfeite na Câmara Municipal. Nós temos resolução de conflitos de terras, que é uma coisa que aparece com uma certa... aparece muitas vezes no documento, que eram conflitos de terreno, moradores da cidade que se envolviam em conflitos por conta de terra, e eles iam até a Câmara Municipal para tentar resolver a questão. Nós temos discussões sobre o orçamento, que é essencial no organismo do Estado, os gastos que foram feitos em determinado ano, a previsão para o ano seguinte também, que a gente percebe nesses documentos, verbas para construções no município e a própria manutenção do município. Indicação de cargos, você vai encontrar isso nos documentos. E aí eu vou destacar um ponto especial, que é com relação à educação, à instrução pública naquele momento. Nós percebemos nos documentos que no município, a partir das leituras que eu fiz, existia uma carência de escolas públicas. E aí isso fica muito visível em alguns documentos, que nós vemos a necessidade de se construir escolas públicas no município. Inclusive, você vê isso nos próprios debates. E naquele momento ali, eles construíam as escolas a partir de uma lógica de divisão entre homens e mulheres. Então, eram escolas construídas, ora para mulheres, e escola construída para o sexo masculino. Então, você vê a necessidade de criação de escolas no município e os projetos que estão tramitando naquele momento para instituir essas instituições de ensino, de instrução pública. E você vê o progresso que há
nos documentos da construção dessas escolas, ou seja, do avanço da instrução pública em Cametá. Uma outra questão muito importante também de ressaltar eram algumas informações referentes às epidemias que estiveram em nosso estado. Então, você vai ter uma questão que vai ser muito batida por esses vereadores da época, que vai ser a questão da higiene pública, né? Porque o grande causador dessas grandes epidemias era a questão da higiene pública, que nós temos o exemplo do cólera, né, da epidemia do cólera no século XIX, que é um exemplo dessa questão. Então, assim, são os temas que surgem nos documentos, mas que fica aqui um alerta para os alunos que forem ler os documentos, que tenham bastante paciência, porque muitos destes documentos já se encontram, a resolução de leitura ela não é tão perfeita. Então, você requer muita paciência, observar os detalhes, para conseguir adquirir essas informações, conseguir explorar essas informações nos documentos. E, entre outros, nós temos, por exemplo, falas referentes à questão da imprensa, do poder municipal em conflito com a imprensa, e uma série de outros assuntos. Mas, no geral, essas atas dessas câmaras, elas tratavam do mecanismo próprio do Estado, ou seja, de gasto, de finanças, indicação de cargos. No geral, em sua grande maioria, trata desses documentos. Então, é uma riqueza de detalhes sobre, por exemplo, a história política do nosso município. Então, se algum estudante deseja aí escrever um TCC ou qualquer tipo de produção científica focada na história política, você vai ter ali no museu, se você for no museu ali, você vai conseguir esses documentos e você vai ver o quanto de riquezas de informações que você pode encontrar nesses arquivos. Excelente, Johnny. E é possível perceber pela fala do Johnny a diversidade de temas que podem ser estudados a partir desses documentos, né? O Johnny estava falando e eu estava aqui alinhavando. Nós poderíamos, por exemplo, a possibilidade de construir uma história urbana de Cametá a partir das obras públicas, o avanço da cidade, como a cidade foi se desenvolvendo, a abundância de documentos para um debate sobre história agrária, é isso? Questão das terras, como o Johnny ressaltou muito, história política e história burocrática, a burocratização, o funcionamento da máquina pública municipal, né? E aí você pode linkar esse funcionamento da máquina pública à questão da educação, né? Nós sabemos que o meu colega de faculdade, o Ariel Feldman, ele estuda questão da municipalização da educação, a questão do debate público sobre a educação. Então, você pode discutir isso no século XIX. O Johnny falou sobre a questão das epidemias, essa é uma temática atual, né? História, poderíamos fazer um estudo sobre história e saúde, linkando com higienização, modernização, civilização, história da imprensa. Ou seja, é uma riqueza fantástica, que está disponível agora pelo trabalho de grande mérito do Johnny e da equipe lá do museu. Mas vamos avançar, porque nós já estamos com 21 minutos e o tempo urge. O tempo voa. Então, eu já fiz a pergunta, né, sobre o que esses documentos tratam, quais os assuntos encontrados nesses documentos, né, já destacamos isso. Agora vamos para o outro corpo documental, são as fontes disponíveis na plataforma da Universidade de Chicago, plataforma online, digital, onde é possível ter acesso, sobretudo, aos relatórios de presidente de província. Então, o que é possível encontrar, Johnny, nesses relatórios? Quais são os campos, né, de pesquisa que os relatórios possibilitam? Fale um pouco sobre esse outro corpo documental aí.
Bom, esses documentos, como você falou, eles são retirados de um sistema de entrega digital do Centro de Bibliotecas de Pesquisa, o CRL. Esse site, que é coordenado pela Universidade de Chicago, ele é um consórcio internacional de universidades e bibliotecas que disponibilizam documentos que estão, principalmente, você tem documentos de diversos países e nós temos também documentos do estado do Pará. Se você for entrar no site, no sistema de entrega digital, você vai encontrar documentos de diversas províncias, de diversos estados. E lá você encontrará documentos do estado do Pará. Uma riqueza de informações, vários relatórios de governo. Bom, e esses relatórios de governo, do que se tratam? No geral, eram documentos, eram relatórios que eram redigidos, produzidos pelos presidentes de províncias e depois pelos governadores, na qual eles registravam todas as suas ações em um determinado tempo. Vamos imaginar um governador, ele vai governar durante um período X de anos, e após o final desse governo, ele vai redigir um relatório citando as informações das ações que foram feitas por ele nesse determinado período. Ou esses documentos eram produzidos em direção ao sucessor, ou seja, ao próximo governador, ao próximo presidente de província, ou eles eram direcionados à Câmara do Estado, no caso, à Assembleia Estadual, o Congresso Estadual, nesse caso aí. Então, ora eles escreviam para o sucessor, ora eles escreviam para o Congresso do Estado. Então, era como se fosse uma prestação de contas, eu imagino assim, uma prestação de contas das ações que eles fizeram em um determinado período de tempo que eles estiveram no poder. E eu gostaria de começar a minha fala destacando o seguinte, que assim como os documentos da Câmara Municipal, esses documentos eles tratam da máquina pública. Então, no geral, eles vão falar do organismo do Estado, aquelas questões essenciais na manutenção do Estado, na manutenção da máquina pública. A questão das finanças, a questão das ações, indicações que tratam do meio político. Nós temos, a grande maioria desses documentos são encontrados, nós temos no site, são do século XIX. Então, se você quiser ter um panorama político do estado do Pará, você vai ter um bom acervo analisando esses documentos. Vou começar falando sobre a questão das epidemias. Esses documentos, eles vão falar que é um tema atual, nós estamos vivendo a epidemia do Covid-19, e esses documentos eles tratam dos efeitos e das ações que eram tomadas por esses governadores no que diz respeito à questão das epidemias. Então, tem um documento, é uma fala de Miguel Pernambuco em uma sessão em 2 de fevereiro de 1889, que ele vai falar sobre os efeitos da epidemia da varíola no estado do Pará, o quanto que ela foi prejudicial à população, e ele vai destacar também as causas, né? E a principal causa que era citada por esses governadores e presidentes de províncias era a questão da higiene pública. Então, a higiene pública ela era um agravante para que essas epidemias elas se proliferassem com muita facilidade. E também, além de relatar os efeitos, esses governadores eles vão destacar as ações que eles tomaram para diminuir os efeitos dessas epidemias. E tratando-se, por exemplo, agora com relação à questão da relação Estado e religião, que é o cerne da nossa pesquisa, nós teremos vários relatos nos documentos em que nós percebemos de forma muito nítida essa relação entre o Estado e a Igreja durante o período imperial. Missas públicas que eram realizadas, patrocinadas pelo Estado, ou seja, o Estado patrocinava essas missas públicas, e nessas missas participavam o governador, participavam as lideranças políticas do Estado do Pará, obras da igreja que eram financiadas pelo Estado, igrejas no interior do Estado, igrejas na capital, que eram feitas a partir de uma ajuda do Estado, ou seja, dinheiro público que nutria muitas dessas obras, principalmente igrejas
Eu cito 2 exemplos aqui, igrejas, por exemplo, de Sintra e de Marapani, ou seja, igrejas que foram construídas a partir do dinheiro público, com a ajuda do dinheiro público. Temos também aí a questão, em 1870, nós teremos, em consonância com a Lei 7.829, de 1870, nós teremos o governo do Estado tentando organizar a questão dos registros civis. Ou seja, os registros civis que até então tinham esse domínio da Igreja Católica, eles passam agora, por necessidade, por decreto do governo imperial, eles passam agora a ser organizados pelo Estado. O Estado toma essa atitude de organizar os registros, os nascimentos, os casamentos, os óbitos. Eu acho que as pessoas que estudam a história do Pará sabem que após a implantação da República no Estado, aqui no Estado do Pará houve um conflito entre o Partido Democrático e o Partido Republicano, né? E aí, com a instituição da República e quando os parlamentares, eles se organizaram para produzir a Constituição do Estado, através de uma Constituinte, nós teremos aí o conflito que vai ser organizado pela ala democrática, pelo Partido Republicano Democrático, que vai ser uma rebelião para tentar atrapalhar a produção dessa Constituição através dessa Constituinte. E em um dos documentos que nós temos acerca, que é um relatório de administração do tenente Duarte Bacelar Pinto Guedes, esse documento ele tem uma riqueza de detalhes. É um documento que foi produzido em 24 de junho de 1891. Esse documento dá uma riqueza de detalhes dos episódios dessa revolta, dessa rebelião que foi arquitetada pelo Partido Republicano Democrático, ou seja, a ala democrática ali do Estado. Então ele vai detalhando, o tenente Duarte, ele se considerava republicano, ou seja, ele era da ala que estava no poder naquele momento, e ele vai narrar com riqueza de detalhes o conflito. Então, um exemplo só, se algum estudante desejar falar sobre o conflito entre a ala democrática e a ala republicana, ali na instituição da República, no Estado do Pará, esse documento que está disponível nesta plataforma, que é um relatório de administração do tenente Duarte de Bacelar Pinto Guedes, ele vai direcionar este documento ao seu sucessor, que vai ser o conhecido Lauro Sodré, e esse documento de 24 de junho de 1891, ele vai produzir com uma riqueza de detalhes as informações referentes a esse conflito, principalmente o conflito armado que foi arquitetado pelo Partido Democrático Paraense. E também analisando esses documentos, você percebe o posicionamento político desses indivíduos, desses políticos. Por exemplo, se você lê o documento produzido, o relatório produzido pelo tenente Duarte de Bacelar Pinto Guedes, você vai ver que ele nitidamente era contra as ideias que eram pensadas pela ala democrática do Estado. Ele era a favor do governo. Ele estava no poder apoiado pela ala republicana. E também, analisando os documentos, você vai ver o posicionamento político dos governadores, dos presidentes de província. Um caso especial que eu gostaria de destacar, que é uma mensagem do governo de Lauro Sodré, em 30 de outubro de 1891, em que o governador Lauro Sodré, já estando num regime de república, assim, no período republicano, ele vai redigir uma mensagem que vai ser direcionada ao Congresso do Estado do Pará, em que ele vai louvar a República, né? É um texto de louvor à República, ele louva os efeitos da República, a República como sendo um novo tempo na nossa história, um tempo de progresso, um tempo de avanço, e que agora nós teremos, de fato, o desenvolvimento a partir da República. E também neste documento ele vai falar sobre seus planos para o Estado do Pará, desenvolvimento das indústrias, a questão das terras, o uso da agricultura. Ele de um modo bem geral, ele vai estabelecer quais são as metas dele para o Estado. E a gente sabe que o Lauro Sodré, ele vai ser um governador que vai se destacar na história de nosso Estado, como um governador que vai ter grandes feitos.
E ao mesmo tempo que ele louva a República, ele vai criticar duramente o Império. O Império vai ser visto aí como a causa do nosso atraso. O Império, ele é taxado não só pelo Lauro Sodré, eu gostaria de ressaltar isso, que quando você vai analisar os documentos produzidos pelos governadores a partir da República, você vê nitidamente uma crítica ferrenha ao Império. O Império vai ser visto aí como imoral, como um período da nossa história que gerou muita corrupção. Então, toda uma carga negativa vai ser atribuída ao Império por esses governadores. Enquanto que os governadores que governaram até o período imperial vão louvar o Império, né? Ok, Johnny. Excelente, viu? Então, vocês devem ter percebido aí, pela fala do Johnny, quase 15 minutos de fala, que essa pesquisa envolveu muito o quê? Muita leitura, muito levantamento de fontes, muita análise, e estamos apenas no meio da pesquisa, né? Utilizando essa documentação dos relatórios de governo, como o Johnny bem falou, é possível novamente fazer uma história política da província do Pará, uma história burocrática, uma história das epidemias, essa relação de saúde pública, questão da civilização, da modernização, relação entre igreja e Estado, é possível verificar também, que é o foco da nossa pesquisa. E nessa parte final da fala do Johnny, é possível ver o quê? Como as autoridades republicanas constroem uma narrativa depreciativa sobre a monarquia. Então, a construção de uma, embrionariamente, aí, a construção de uma historiografia sobre a monarquia, feita por republicanos, e que essa historiografia, nesse início aqui da República, vai ser bem depreciativa, né, sobre a monarquia. Sabemos pelos estudos do José Murilo de Carvalho que essa foi uma construção perniciosa, né, e que a República não era a República dos nossos sonhos, né? A República, ela foi tudo menos pública, menos uma coisa pública. Mas, enfim, estamos chegando ao final do nosso vídeo e acredito que foi um vídeo proveitoso, sobretudo para os discentes. Vários caminhos foram aqui apresentados e eu fiz questão de deixar que o Johnny falasse mais, exatamente para evidenciar como discentes podem pesquisar, podem ter acesso a material, podem fazer esses levantamentos e, acima de tudo, um discente falando para outros discentes sobre as possibilidades da pesquisa. Então, acredito que o objetivo do nosso vídeo foi alcançado. Era basicamente isso que nós pretendíamos. Obviamente que aqui nós fomos bem latos, porque a nossa pesquisa ela é mais estrito sensu. Ela foca mais na relação entre o Estado brasileiro, a província do Pará, e também ecos em Cametá sobre a relação entre igreja e Estado, sobre esse processo de secularização na cidade do Estado, tendo seus ecos aqui na nossa região. Johnny, suas considerações finais para a gente encerrar esse vídeo. Professor, eu quero passar essa mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu quero dizer para vocês que o que eu falei aqui, nessa minha fala sobre os documentos da província, é um resumo geral, porque são muitos temas. Eu tenho as minhas anotações aqui, foram várias páginas de possíveis pesquisas de temas. Você tem, por exemplo, eu vou citar uma só para fechar, que é a questão da imigração de cearenses para o nosso estado. Como que o governo tratava a imigração desses cearenses. Construção de obras públicas, a questão da governabilidade em si, é uma série de informações. E, inclusive, eu me ofereço aos discentes que quiserem, em um dado momento, dialogar comigo a respeito
se quiserem dialogar comigo a respeito das informações que são tratadas nestes documentos, quero dizer que eu posso ajudá-los nesse sentido. E dizer o seguinte, que para as pessoas que têm essa afinidade em entender a história política do nosso Estado, não só a história política, porque nesses documentos você vai encontrar também não só a história política, mas outras informações que dão uma riqueza de detalhes para outras pesquisas, analisem, deem atenção para esses documentos. Ok, então vamos encerrar o nosso vídeo. Queria deixar apenas duas informações. A primeira é que eu gostaria de pedir para o Johnny disponibilizar aqui na descrição do vídeo, quando esse vídeo for publicado, o link da Universidade de Chicago, Okay. Né? E também um pouco das temáticas que emanam dessa documentação. E a segunda observação é dizer que nós estamos disponíveis, sim, para ajudar alguns alunos, né? E também reforçar o seguinte, é muito comum ouvir de alunos do curso de História que eles não conseguem ter acesso a fontes, né? As fontes. Então, nós estamos mostrando aqui que há uma riqueza documental que precisa ser explorada e é pouco explorada na nossa faculdade. Então, fica aí um convite para um envolvimento maior de discentes nas pesquisas, sobretudo num período do século XIX. Então, um grande abraço a todos e a todas, e é isso. Até mais.